pouco e graças a Deus a gente conseguiu sair desse maldito Z4. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas uma vitória suada, chorada, uma goleada por 1-0 em cima do América, porque sim, essa vitória do Vasco hoje representa uma goleada, tão quanto foi a goleada em cima do Fluminense, a goleada em cima do Curitiba. Esse 1-0 foi uma goleada em cima do América diante da dificuldade de jogar contra um adversário que soube encarar o Vasco, sobretudo no primeiro tempo, com o Léo Jardim salvando a gente de uma derrota certa, né? Vamos falar sobre o jogo. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha. Se você gostou do Vasco ter saído do Z4, curte, se inscreve no canal para me dar essa força. Estamos chegando a 100 mil inscritos graças ao seu apoio, a força que você dá ao canal aqui diariamente, beleza? Vamos falar dessa vitória que fez o Vasco ir a 26 pontos, passar o Bahia, o Santos e o Goiás, não nessa ordem, né? Primeiro o Santos, o Bahia e o Goiás. Enfim, saímos do Z4 depois de 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, em um jogo muito complicado, e eu tenho que colocar minhas opiniões sobre o que eu vi a respeito do jogo. Não sou profissional em comentar futebol, não sou jornalista, não sou técnico, sou um torcedor apaixonado, e como torcedor apaixonado vou colocar aqui o que eu vi dessa partida dificílima. O América estudou muito bem esse time titular do Vasco e entrou para anular jogadores como Paulinho, Praxedes, o Payet. Aí eu já vou começar com o Payet. O Payet, por mais que seja um jogador experiente, o Payet, por mais que seja um jogador rodado, que tem recurso, ainda não tem condições de ser titular, principalmente jogando num calor que foi esse, o que está fazendo em Minas Gerais, aqui em Brasília também está insuportável. Acho que é no Brasil inteiro. Então, assim, ainda não está em condições físicas. Eu não consegui ver o Payet jogar futebol ainda, né? Dá para ver que com passe, na matada, ele tem qualidade, mas fisicamente não deve ser titular desse time. O Marlon Gomes não pode ficar no banco, né? O Marlon Gomes não pode ser banco. Ele tem que ser titular nesse time aí, ou então você entra contra atacante. Aí o que o América fez? Anulou os jogadores que arrebentaram no outro jogo, Paulinho, Praxedes, o Payet e o Rossi, e conseguiu chegar no gol do Vasco com muita facilidade. E só não abriu o placar porque o Léo Jardim no primeiro tempo salvou o Vasco em 3 ocasiões. E para completar, porque o Vasco, o caminho da vitória para o América era o mais provável dentro do que a gente viu o primeiro tempo inteiro, o jogador Maidana, zagueiro do América, facilitou dando um soco, uma cotovelada no rosto do argentino Pablo Verratti. E aí entra para falar aqui que eu vi agora no final, o Juninho, o jogador do América Mineiro, vi dizer que o Vasco está sendo ajudado. Está sendo ajudado a sua bunda, a tua cara. Ajudado em quê? O Vasco foi prejudicado contra o Santos, prejudicado contra o Bragantino, prejudicado em vários jogos do Campeonato Brasileiro, numa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, com pênaltis não dados, com gols anulados. Olha lá contra o Palmeiras, e aí vem um bocó desse para dizer que o Vasco está sendo favorecido para sair dessa situação. Aonde? O cara agrediu assintosamente, mereceu ser expulso. Esse jogador, ele devia responder isso no Tribunal de Justiça Desportiva e ser afastado, pagar, punir pelo que ele está falando, dizer que o Vasco está sendo ajudado para sair. Muito pelo contrário, o Vasco está sendo prejudicado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que interditou São Januário e deixou o Vasco 90 dias sem o seu estádio e a sua torcida, pela arbitragem imunda da CBF, que prejudicou o Vasco em vários jogos, como eu falei aqui, em vários jogos. E aí vem um cara dizer que o Vasco está sendo favorecido, ajudado para sair dessa situação. O Santos teve a sua pena encurtada e foi punido agora de novo com dois jogos portões fechados, né? Entrou com recurso e vai poder jogar com torcida contra o Vasco. E escalaram o Daronco para apitar o jogo do Santos e Vasco. O Vasco está sendo ajudado em quê, ô filho de rapariga? Sendo ajudado em nada. O Vasco está sendo atrapalhado. O Vasco está indo contra tudo e contra todos.
E na raça, na vontade, conseguiu chegar a 3 vitórias e sair da zona de rebaixamento, sem a ajuda de ninguém. Aliás, o Vasco tem que jogar muito mais do que o que é necessário para poder superar erros de arbitragem, superar essas adversidades que a gente sabe que acontece contra o Vasco sistematicamente no Brasil e no Campeonato Brasileiro. Então não vem com esse papo de o Vasco estar sendo ajudado, não. Foi uma expulsão justa. O problema é seu com o seu zagueiro, que foi cabaço. Ele foi cabaço fazer aquilo ali na lateral. Foi cabaço, e se fosse jogador do meu time, eu ia dizer que era cabaço. E aí o Vasco volta no segundo tempo com uma outra atitude, e o seu Ramon Dias, ele escolhe uma estratégia arriscada, porque ele tira jogadores de marcação, ele tira o Praxedes, ele tira o Zé Gabriel, ele tira o Pumita e mete jogador no ataque. Ele entrou com o Sebastião, então você tinha 2 jogadores de área, ele entrou com os pontas, né? Tirou também o Rossi, mas ele entra com o Serginho e com o Peck, e o Peck fominha pra caramba, não toca a porra de uma bola, toda hora entra na área, quer finalizar, os caras sozinhos, é muito preciosismo, é o que eu falo. É jogar sério. É jogar sério. Tem muita coisa em risco aí. Hoje quase que a gente deixou de pontuar em um jogo aí que é fundamental pra gente. Ou foi fundamental pra gente essa vitória. E o que o Peck fez entrando e finalizando às vezes lá pra caixa prego, né? Não foi legal. Não foi legal. E o seu Jair, que eu botei aí, meu pereba favorito, tá fazendo a capa já dizendo que não tem condição de botar esse cara pra jogar. Não é porque ele fez o gol agora que eu vou mudar a minha opinião. Agradeço sim, o gol é muito importante, mas vai errar passe na casa do caralho. Vai jogar mal assim na puta que o pariu. Muito ruim, entrou mais uma vez e matou o time do Vasco no segundo tempo. Contra o Bragantino teve a bola do jogo, errou o gol na cara e hoje quase que ele cagou o jogo de novo. Quase. E aí achou uma bola numa bola parada, uma cabeçada, gol, parabéns, mérito pra ele sim, que deve estar lutando, deve estar brigando. Tem a questão, minha família sofre, eu sou jogador, pô, os caras recebem uma fortuna também, é um mimimi do caralho, né? Ei, aí vai ter torcedor que vai ficar puto também, mas eu não gostei. O Jair jogou mal pra caramba, muito mal. Gostei da entrada do Marlon Gomes, o Peck, é o que eu falei, individualmente, né, quis resolver sozinho. O Verratti, mais uma vez, uma senhora partida do Verratti, e muito importante, uma vitória pra gente sair da zona de rebaixamento. Agora, seriedade, cara, só isso. Vamos jogar sério, vamos jogar arroz e feijão, né? Pra gente poder vencer o Santos lá, porque vai ser contra o Santos, vai ser contra a CBF, vai ser contra a mídia, vai ser contra a arbitragem. Agora, principalmente, depois desse jogador irresponsável do América Mineiro dizer que o Vasco está sendo ajudado. Então vai ser de novo difícil ganhar do Santos lá dentro, com tudo isso, todo esse cenário que eu falei. Calma, saímos do Z4, a gente tem que comemorar sim, em 2 semanas perfeita para o Vasco, vindo de vitórias, de goleada, o Urubu sendo vice de novo, para nossa felicidade, para o nosso deleite, e a gente finaliza com uma vitória que tira a gente do Z4 e nos dá a esperança de que esse time vai escapar e pode sim brigar por coisas melhores daqui para frente, mas tem que jogar sério, né? O senhor Ramon hoje, ele foi muito corajoso nas substituições, porque o América ali no contra-ataque, o outro podia matar o jogo, e por causa dessa coragem ele conseguiu buscar uma vitória interessantíssima. Não fica bravo não, porque eu tô aqui, era pra estar feliz, você tá aí gritando, parece que tá nervoso. É porque eu tenho umas coisas que me deixa é futebol, né, cara? Futebol. Tem umas coisas que a gente tem que cobrar, pra gente não passar raiva nos próximos jogos. Entrar sério. A gente precisa muito sair dessa situação. Se a gente busca uma vitória contra o Santos, vamos botar um empate contra o Santos, porque o Bahia vai pegar o Flamengo, né? O Goiás acho que pega Pedreira também. E o Santos é o Vasco. Então se a gente
que empate contra o Santos, mas seria legal uma vitória. Que empate contra o Santos, a gente vai jogar 2 jogos no Rio de Janeiro, aí dá pra a gente, com o apoio da torcida, tirar o Vasco de vez dessa situação e sim mirar coisas melhores como a Sul-Americana, que é importante sim a gente respirar novos ares e agora buscar novas metas. Agora, mas antes a gente precisa entrar sério e afastar de vez essa situação de zona de rebaixamento, tá? Essa é a minha humilde opinião de alguém que, embora esteja aqui bravejando, gritando, tá muito feliz com o resultado, muito feliz pelo Vasco ter saído do Z4 e agora a gente tem mais tranquilidade, inclusive, para trabalhar na sequência. Curte o vídeo, se inscreve no canal, esse é meu jeito, quem tá aqui há muito tempo sabe. Fique com Deus e saudações vascaínas.